Qual seria o melhor lugar para escolher para botar um aquário na sua casa? Essa é a dúvida de muitas pessoas. As pessoas me perguntam, Leandro, minha casa é pequena, onde eu vou colocar? Então eu estou aqui num lugar bem inusitado, que é o nosso banheiro. O banheiro da minha casa é um banheiro bem pequenininho, então a gente quer compartilhar um pouquinho com você nesse vídeo aonde eu devo e se eu posso ter um aquário na minha casa mesmo, o espaço sendo pequeno. A gente vai projetar um aquário, eu quero te mostrar o passo a passo aonde a gente pode colocar o nosso aquário na nossa casa, como a gente pode pensar esse aquário e ter o desejo aí e realizar, na verdade, o sonho que todo mundo tem de ter um aquário em casa, mesmo com um espaço pequeno. Então você vai acompanhar essa série, que vai ser uma série onde eu vou falar do meu aquário, e a gente vai fazer duas coisas nesse vídeo: aprender aonde a gente vai colocar, e também vocês vão acompanhar uma remontagem bacana de um aquário que a gente já tem aqui. Agora vamos partir para o nosso planejamento, vamos planejar o nosso aquário. Aonde seria o ideal, aonde eu posso realmente colocar o meu aquário? A gente está aqui na sala, uma sala pequena, onde a gente vai projetar um aquário aqui. Eu quero mostrar para vocês que há a possibilidade sim de você ter o seu aquário no local correto, na sua casa. E os benefícios de a gente ter um aquário antes da gente iniciar, aonde a gente vai iniciar aqui esse projeto, é onde a gente vai colocar esse aquário. Então vocês vão entender que esse processo vocês vão acompanhar todos os vídeos passo a passo até a construção do aquário, para que a gente tenha muito sucesso, economia e faça a coisa certa. O que acontece muito no aquarismo é que você vai na loja, compra um aquário, quando você chega em casa você não sabe nem onde vai botar. Não é verdade? Ou então você vai botar num móvel que não cabe aquele aquário. Já aconteceu inúmeras vezes. Então a ideia desse vídeo é exatamente para que você possa seguir esse passo a passo. Então, a gente partindo do ponto aqui, que para ter um aquário, a primeira coisa que você vai ter de benefício é uma peça de decoração muito linda na sua sala, no seu banheiro, na sua cozinha. Isso a gente vai falar ainda nesse vídeo. Então a gente precisa entender que o aquário ele vai trazer harmonia para a sua decoração. Você que gosta de decoração, você que gosta de deixar aquele toque diferente, você vai ter uma peça de decoração, mais animais vivos ali dentro. Então a gente vai ter uma peça de decoração, vai ter um pet aí, um pet fish, que eu sempre gosto de chamar os peixes de pet fish. Isso é verdade, os peixes eles interagem com a gente, você vai ter uma interação ali. A gente que mora aqui no Brasil e a gente tem muito contato com a natureza, você vai ter um pedacinho da natureza dentro do seu aquário. Um outro benefício que o aquário vai trazer para você é que o aquário ele tem a tendência a acalmar. Você vai ver, quem já tem aquário sabe disso, quando você está ali estressadíssimo, você pode sentar na frente de um aquário que você vai ver que você vai relaxar. Eu sei que muitas pessoas, como eu falei no início, têm desejo de ter um aquário e não sabem como fazer, ou tem medo de não conseguir botar um aquário porque não tem espaço. Então, o primeiro ponto que a gente precisa também entender dentro desse vídeo é onde não colocar o aquário. Existem alguns lugares que não são lugares melhores para colocar o aquário. Vamos lá, vamos começar pelo nosso quarto, né? Será que o quarto seria um lugar melhor ou um lugar que tivesse possibilidade de botar um aquário? Pode ser que você coloque no quarto, desde que você não tenha um sono muito leve. Se você é uma pessoa que tem um sono muito leve, no quarto não seria o melhor local para você colocar, tá? Calma, que a gente ainda vai passar aqui pela sala, pela cozinha, e aonde eu vou colocar o aquário. Você já está vendo aqui do lado que tem um aquáriozinho ali, a gente vai falar um pouquinho e da reconstrução do aquário que a gente vai fazer. Então o quarto, ele pode ter um aquário desde que você não tenha um sono muito leve, porque algum barulho pode até ter, uma bomba, uma quedinha de água pode acontecer. Então se você tem sono leve, não é o melhor local. Um outro local que a gente fala é aqui, na janela. E vocês estão vendo aqui do lado que tem um aquáriozinho pequenininho ali, a gente vai falar sobre isso também. E aí a janela tem muita claridade, então o local que tem muita claridade não é o melhor local, talvez, para a gente colocar o aquário. Vou partir sempre do ponto aqui dessa sala, tá? E aí você vai tirando as suas conclusões. No banheiro, talvez não seja também o melhor local. Por quê? É um lugar de pouca interação. Então, quando você quer ter um aquário, o local ideal é onde você tenha a maior interação. E aí vamos dizer que você tem aqui, ó, a gente tem uma escada aqui, mas é uma escada de ferro, onde ela faz um barulho quando as pessoas sobem. Então qual que é o ruim de ter um aquário embaixo dessa escada? É que o barulho vai assustar os peixes, então não é um bom local também para você colocar o aquário. Se você tem uma escada que não seja de ferro, que não faça barulho, pode ser um bom local, tá? Então a gente vai planejar esse vídeo até o final. Então agora a gente vai começar também a entender e falar aonde seria um melhor local. Só para a gente não perder.
O aquário é ideal colocar perto de televisão, eletrodoméstico? Não também. Por que não? Porque normalmente há uma competição entre o aquário e a televisão. Tem pessoas que fazem, coloca a televisão, coloca um aquário embaixo. É bom ou é ruim, Leandro? Não, eu particularmente não gosto de indicar. Por que eu não gosto de indicar? Porque normalmente, quando você coloca a água perto de algum elétrico, pode molhar. O barulho da televisão, o som muito alto, pode assustar os animais. Então a gente sempre pensa primeiro na saúde dos animais, como eles vão se sentir, e depois na beleza que vai ficar para nossa cara. Então, outro lugar também que a gente não colocaria é um lugar que não tenha tanta interação, que vai competir com alguma coisa. Então, eu sempre gosto de colocar ou o aquário, como eu vou mostrar para vocês agora, perto de uma mesa de jantar, né, um local bem legal para a gente colocar, né, embaixo de uma escada, só se você tiver espaço projetado para isso. Não adianta você fazer um buraquinho que ele enfiar o aquário ali, não ter como fazer a manutenção, como limpar. Você deve pensar sobre isso, como deve ser para você fazer a manutenção, a distância, vai fazer muita molhadeira na casa, vai incomodar a esposa, vai incomodar o esposo, a mãe. Então a gente precisa pensar em tudo isso antes de montar o aquário. E agora a gente vai partir para o nosso projeto, o projeto que eu quero fazer aqui, e 2 projetos que vocês vão acompanhar aqui no YouTube, que a gente vai estar fazendo para poder deixar você também com um projeto para você criar o seu próprio projeto. Vamos lá. Pessoal, vocês agora que estão vendo esse vídeo, daí vocês estão tendo um parâmetro da onde a gente tem um aquário aqui, a gente tem uma mesa de jantar aqui. Então um dos melhores lugares para a gente colocar o nosso aquário é na frente de uma mesa de jantar. Por quê? Porque quando você coloca na mesa de jantar, imagine que a gente esteja aqui em família, almoçando, jantando, e o aquário aqui bem montado, né? Esse aquário é um aquário que a gente vai estar remontando, então vocês vão acompanhar o passo a passo desse aquário aqui. Esse aquário ele já foi plantado, hoje ele só está com algumas botes e uns peixinhos pequenos aqui. Eu desliguei aqui a bomba para não fazer tanto barulho no nosso vídeo, né? Para não ficar nenhum ruído. Mas é um aquário que vocês veem que eu tinha um espaço aqui. Esse espaço aqui, ele seria qualquer outra coisa se não fosse um aquário. Então aqui vai virar um aquário e aqui a gente vai ter outros aquários. Então vai virar mais ou menos um lugar de decoração para a nossa sala também. Sala de estar, né? A nossa sala de estar é um bom local para a gente colocar um aquário, onde ele não está disputando com ninguém e também tem o momento da gente relaxar e ver esse aquário. Olhando aí também, vocês estão vendo aqui que a gente tem o nosso sofá aqui. Vou sentar aqui para vocês verem. Ó, temos o nosso sofá aqui, onde a gente perde o visual, porque a gente tem uma coluna aqui. A gente perde o visual aí do aquário. Porém, se eu deitar aqui, vocês vão ver que tem um aquáriozinho lá do outro lado, tá vendo? Aquele aquáriozinho é onde a gente vai fazer o nosso projeto passo a passo para vocês entenderem e também poder fazer o seu projeto. Então, vocês estão vendo que é uma sala que não é tão grande, porém eu tenho 2 aquários nessa sala. Claro, né, gente? Não vai brigar aí. Eu sou aquarista, então eu amo ter aquário, trabalho com aquário também, mas você também pode ter o seu aquário. Não precisa ser um aquário tão grande. Mas esse aquário, vocês veem que é um aquário de 100 litros. Lá vai ser um aquário de 150 litros. Porque, claro, né, com toda a conversa com a esposa, com a família, a gente conseguiu essa liberação para ter esses 2 aquários. E seriam pontos que não teriam uma outra decoração. Ou teria só um vaso, e ali, poxa, se eu tenho a possibilidade de montar um tanque que eu possa colocar plantas ainda, né, que seria se fosse só um vaso de planta, eu vou poder colocar plantas e ainda peixe, com certeza vai chamar muito mais atenção e vai deixar muito mais bonita a minha sala, tá? Então a gente está falando aqui aonde vai ficar o nosso projeto. Então vou mostrar para vocês aonde vai ficar ali direitinho, mais próximo, e o que eu vou fazer para poder arrumar esse aquário e eu ter sucesso, tá? Hoje é uma aula para que vocês tenham um parâmetro de como você pensar. Então antes de você ir na loja, antes de você pensar comprar o seu aquário, você precisa primeiro olhar na sua casa no ambiente, né? E talvez você não veja, e aí claro, né, você pode pedir ajuda aqui nos comentários, podem mandar foto para mim lá no Instagram, Leandro Aquário, @Leandro Aquário, você vai me achar lá, e lá eu vou poder te ajudar também, entrar com mensagem no WhatsApp que a gente pode falar e ajudar vocês. O intuito desse vídeo é fazer com que você que tem um sonho, tem vontade de ter um aquário, monte seu aquário. Mas eu sempre gosto do conceito de você montar um aquário planejando, né? Se a gente não se planeja, a gente já está se planejando a dar errado. Então, se planeja antes, olhe. Eu tenho um móvel na minha casa, eu vou mostrar isso para vocês também aqui nessa aula de planejamento. Eu tenho um móvel aqui, eu poderia pensar em colocar um aquário em cima. Agora vamos falar um pouquinho do nosso projeto aqui que a gente vai estar fazendo. Então eu falei para vocês um pouquinho de onde não colocar, de onde colocar o aquário. Existem inúmeros lugares
onde a gente pode colocar o aquário ou não, né? Isso vai partir muito desses pontos que eu falei para vocês. Exemplo, aqui vocês estão vendo, a gente tem uma janela, né? Mas eu também tenho uma cortina. Então, essa cortina aqui, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer, ela vai tampar esse espaço aqui onde a gente vai colocar o aquário. Então, eu projetei aqui que eu tenho essas duas poltronas no sofá aqui. Aqui ficaria um espaço vazio, né? Aí minha esposa pensou em fazer algumas coisas, mas acabou não colocando. Eu, né? Pedi para ela pra gente poder botar um aquáriozinho aqui. E a gente vai pensar esse aquário. Esse aquário ele pode ser tanto marinho como de água doce. E aí eu quero que você coloque aí nos comentários. Se você ainda não curtiu, também já curte aí, por favor. E segue a gente aí para bastante dicas. Coloque aqui suas dúvidas e me diz aqui o que vocês acham. Aí vai ficar de vocês a votação. Um aquário marinho ou um aquário de água doce aqui? Nesse local. É um local que ele está neutro, dentro da sala. A nossa televisão está aqui do outro lado e aqui é um lugar neutro, onde eu vou ter um espaço para botar um aquário. Porém, eu não vou usar todo esse espaço. Por quê? Porque eu tenho que deixar uma folga aqui. E aqui vai dar um aquário exatamente de 50 por 50 por 50. Vai ser um cubo muito lindo, vai ter uma litragem legal, a gente vai fazer ele com samper. E isso eu vou mostrar tudinho para vocês, o projeto que a gente vai fazer, o desenho do projeto, para vocês acompanharem, assim, como eu vou fazer, o que eu vou pesquisar, que tipo de luminária eu vou colocar, substrato, dependendo daquilo que a gente vai fazer. Então, hoje a gente está pensando onde a gente vai colocar o nosso aquário. É o que você precisa fazer com a família, conversar, né? Pegando as críticas, olhando as partes boas também, para que você tenha sucesso. Então, o nosso aquário vai ficar aqui. Imagine que uma pessoa vai estar aqui na minha casa, já tem até um aquário aqui, a gente está com nossos dois palhacinhos aqui, ó. Estão provisórios aqui, que é um aquário marinho. A gente tem outro aquário lá em cima que a gente vai montar também. São 3 aquários aqui em casa. Então, claro, né? Quanto mais aquário a gente tem, mais a gente quer. Essa é a verdade. Por quê? Porque o aquarismo, ele é um nicho que é inesgotável, né? Na verdade, tem tantas espécies, que a gente sempre quer ter mais um aquário. Então, se planeje bem para quando você montar o seu aquário. Se você tem espaço para um, você vai ter um bom aquário e vai também suprir as suas necessidades. Então, vocês vão acompanhar esse projeto aí, onde vai ficar nosso aquário aqui, e aquela remontagem que eu já mostrei para vocês aí, fora outros projetos que ainda estão vindo aí, e acompanhando a gente também aí no YouTube aqui, deixando o seu like sempre, para que a gente possa ter sucesso. Qualquer dúvida que você tiver sobre esse vídeo, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar aqui no comentário para a gente estar fazendo e elaborando esse projeto. Então, me diz aí o que você achou desse vídeo, faz sentido para você, não faz? Vamos realizar esse sonho juntos? Fala para mim aqui também nos comentários. Um abraço e até os próximos vídeos.